O milionário jurou que era só negócios. Mas quando ela disse adeus, esqueceu todas as regras. Ele acreditava que o amor atrapalhava os planos. Até que o som do adeus dela foi mais forte que qualquer contrato. O som dos saltos de Marina Silva ecoava pelo piso de mármore do lobby da Santana em Associados. Cada passo uma confirmação silenciosa de que sua vida estava prestes a mudar completamente. O edifício de vidro e aço se erguia majestoso na Faria Lima, refletindo o céu cinzento de uma manhã paulistana típica de março. Aos 32 anos, Marina carregava apenas uma pasta de couro marrom, presente de formatura que sua mãe havia insistido em dar, e a determinação de recomeçar longe dos fantasmas de Belo Horizonte. Senhora Silva, a recepcionista, uma jovem impecavelmente vestida, sorriu profissionalmente. O senhor Santana a aguarda no 15º andar, o elevador à direita. Marina assentiu, ajustando o blazer azul marinho que havia escolhido cuidadosamente para causar uma primeira impressão profissional. Durante a subida, observou pelos vidros panorâmicos a imensidão de São Paulo se desdobrando diante de seus olhos. Era intimidador e empolgante ao mesmo tempo. 3 meses atrás, jamais imaginaria que estaria ali, prestes a trabalhar para uma das maiores construtoras do país. As portas se abriram revelando um ambiente moderno, com tons neutros e uma vista deslumbrante da cidade. Uma assistente a conduziu por um corredor decorado com fotografias de empreendimentos grandiosos, até uma porta de vidro fosco com o nome Eduardo Santana, diretor-presidente, gravado em letras douradas. Eduardo estava de pé de costas para a porta, falando ao telefone enquanto observava a cidade lá embaixo. Mesmo sem ver seu rosto, Marina pôde notar a postura confiante, os ombros largos sob o terno cinza impecável e os cabelos escuros ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado a mão várias vezes. Um gesto que Marina descobriria ser característico quando ele estava concentrado. Não aceito desculpas, Carlos. O projeto da Barra precisa estar pronto até sexta-feira, sem exceções. Sua voz era firme, autoritária, carregando o peso de quem estava acostumado a ser obedecido. Quando se virou para cumprimentá-la, Marina se surpreendeu com os olhos verdes penetrantes que a estudaram por alguns segundos antes dele desligar o telefone. Marina Silva. Ele estendeu a mão e o aperto foi firme, profissional. Eduardo Santana. Prazer conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Sr. Santana. Marina manteve o tom formal, embora tenha notado como a presença dele parecia preencher toda a sala. Eduardo gesticulou para que ela se sentasse nas poltronas de couro próximas à janela. Café? Água? Café, por favor. Enquanto Eduardo servia o café de uma máquina italiana sofisticada, Marina aproveitou para observar o escritório. Cada detalhe gritava sucesso e controle, desde os livros de arquitetura e negócios perfeitamente organizados nas estantes até os prêmios e certificações nas paredes. Era o ambiente de alguém que havia construído um império baseado em disciplina e estratégia. Revisei seu portfólio novamente esta manhã, Eduardo disse entregando-lhe a xícara. Seu trabalho em Belo Horizonte é impressionante. O projeto residencial no Belvedere chamou minha atenção especialmente. Obrigada. Foi um dos meus projetos mais desafiadores. Marina tomou um gole do café, notando que era excepcionalmente bom. Por que São Paulo? A pergunta veio de forma direta, como se ele tivesse o direito de saber os detalhes mais íntimos de sua vida. Marina hesitou por um momento. Havia preparado uma resposta profissional para essa pergunta, mas algo na maneira como Eduardo a observava, não com curiosidade invasiva, mas com interesse genuíno, a fez optar pela honestidade parcial. Precisava de um recomeço. São Paulo oferece oportunidades que Belo Horizonte não tem para alguém na minha área. Eduardo assentiu, como se entendesse perfeitamente o conceito de recomeços e oportunidades. Nossa empresa está expandindo. Tenho 3 grandes projetos em andamento e preciso de alguém com sua experiência em projetos residenciais de alto padrão. Mas preciso deixar algo claro desde o início. Marina endireitou a postura, preparando-se para ouvir as condições. Aqui trabalhamos com prazos apertados, orçamentos milionários e clientes extremamente exigentes. Não há espaço para drama pessoal ou complicações emocionais. É uma empresa séria,
com pessoas sérias. Você consegue lidar com isso? A pergunta soou quase como um desafio, e Marina sentiu uma fagulha de irritação. Senhor Santana, não vim a São Paulo em busca de drama. Vim trabalhar, e posso assegurar que minha vida pessoal jamais interferirá no meu desempenho profissional. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Eduardo. Ótimo, porque minha primeira regra é simples. Aqui é só negócios, sempre. Asti se modifique. E Marina chegou a Santana em Associados na segunda-feira seguinte, às 7h30 da manhã, determinada a causar uma boa impressão no primeiro dia. O que ela não esperava era encontrar Eduardo já em seu escritório, manga arregaçadas, analisando plantas arquitetônicas espalhadas sobre uma mesa de reunião. Bom dia, ela disse, batendo levemente na porta aberta. Eduardo levantou o olhar dos desenhos. Estava ainda mais atraente com os cabelos ligeiramente despenteados e uma sombra de barba que sugeria que ele havia chegado muito cedo ou saído muito tarde na noite anterior. Marina! Perfeito timing! Ele gesticulou para que ela se aproximasse. Quero que você veja isso. Marina se aproximou da mesa imediatamente absorvida pelas plantas. Era um projeto ambicioso, um complexo residencial com 4 torres, área de lazer completa e acabamentos de luxo. As especificações eram impressionantes, mas havia alguns detalhes que chamaram sua atenção profissional. É o Residencial Jardim Europa, Eduardo explicou, observando a reação dela. Nosso maior projeto até agora, investimento de 80 milhões. É grandioso, Marina disse, genuinamente impressionada. Mas posso fazer uma observação? Eduardo cruzou os braços, claramente curioso. Pode. A disposição dos apartamentos na Torre C pode ser otimizada. Se você mover a suíte master para esta posição, ela apontou no desenho, consegue aproveitar melhor a vista e ainda criar um espaço mais funcional na área social. Eduardo inclinou-se sobre a mesa para ver melhor onde ela apontava, e Marina percebeu o perfume masculino discreto que ele usava. Por um momento, a proximidade física a fez esquecer que estava analisando plantas arquitetônicas. Interessante, Eduardo murmurou, estudando a sugestão. Isso não afetaria a estrutura. Não significativamente. Na verdade, poderia até reduzir custos na parte hidráulica. Marina pegou um lápis da mesa e começou a esboçar rapidamente as modificações. Veja, se você concentrar a área molhada aqui... Eduardo observou Marina trabalhar, notando a segurança com que ela manuseava os desenhos e a clareza de suas explicações. Havia algo na maneira como ela se movia, completamente absorta no trabalho, que era interessante. Ele balançou a cabeça mentalmente. Estava ali para avaliar suas habilidades profissionais, nada mais. Quanto tempo você levaria para desenvolver essas modificações? Ele perguntou. Com as especificações completas? 3 dias. Você tem 2. Marina o olhou surpresa. 2 dias? Para modificações dessa magnitude? É assim que trabalhamos aqui, Marina. Prazos impossíveis são nossa especialidade. Eduardo começou a recolher as plantas. Aliás, espero você na reunião com os investidores na quinta-feira. Vai apresentar as modificações. Eu? Marina sentiu o estômago dar uma volta. Senhor Santana, é meu primeiro dia. Talvez seja melhor. Você conhece o projeto melhor que qualquer um agora. E as modificações foram ideia sua. Eduardo parou de organizar os papéis e a olhou diretamente. Tem algum problema com isso? Marina reconheceu o tom desafiador. Era a mesma atitude que ele havia demonstrado na entrevista, como se estivesse constantemente testando seus limites. Ela respirou fundo. Nenhum problema. Estarei pronta. Ótimo. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Marina havia visto dele, e foi surpreendentemente atraente. Raquel vai mostrar sua sala e apresentar a equipe. Qualquer dúvida, me procure. Quando Eduardo saiu da sala, Marina percebeu que estava segurando a respiração. O homem era intimidador de uma forma que ia além do aspecto profissional. Havia algo na maneira como ele a desafiava, que despertava nela uma mistura estranha de irritação e algo que ela preferiu não analisar muito profundamente. A manhã passou rapidamente enquanto Raquel, a assistente de Eduardo, a apresentava aos colegas de trabalho. A equipe era pequena, mas eficiente. 2 arquitetos sêniores, um engenheiro, 3 assistentes e uma secretária.
Todos pareciam competentes e dedicados, mas Marina notou como falavam de Eduardo com uma mistura de respeito e receio. Ele é exigente, explicou Carlos, um dos arquitetos sêniores, durante o almoço. Mas justo. Se você fizer seu trabalho bem feito, ele reconhece. Se não fizer... O que acontece se não fizer? Marina perguntou. Digamos que a rotatividade aqui costumava ser alta antes de ele implementar o sistema atual de avaliações, respondeu Ana, a engenheira. Agora todos sabem exatamente o que é esperado, sem surpresas desagradáveis. Marina passou a tarde imersa nas modificações do projeto, perdendo a noção do tempo. Quando levantou os olhos das plantas, já eram quase 8 da noite e o escritório estava praticamente vazio. A luz no gabinete de Eduardo ainda estava acesa. Ela organizou seus materiais e foi até lá para se despedir. Eduardo estava ao telefone novamente, mas fez um gesto para que ela esperasse. Não, Roberto. O prazo é quinta-feira. Encontre uma maneira de fazer funcionar ou encontre outro fornecedor. Ele desligou e olhou para Marina. Como foi o primeiro dia? Produtivo. Consegui adiantar bastante as modificações. Que bom. Vai trabalhar até tarde sempre? A pergunta a pegou de surpresa. Quando necessário, por quê? Eduardo se levantou da cadeira pegando o paletó. São Paulo pode ser perigoso para quem não conhece, especialmente para uma mulher sozinha. Eu posso cuidar de mim mesma, Sr. Santana. Tenho certeza que pode. Mas que tal um jantar? Conheço um lugar bom aqui perto. Podemos discutir os detalhes da apresentação de quinta-feira. Marina hesitou. Jantar com o chefe no primeiro dia de trabalho não parecia exatamente profissional. Por outro lado, ele havia mencionado a apresentação só negócios, Eduardo acrescentou, como se lendo seus pensamentos. Prometo. Marina olhou para ele, tentando decifrar suas intenções. Havia algo na maneira como ele disse só negócios que soou mais como uma pergunta do que uma afirmação. Mas talvez fosse apenas sua imaginação. Tudo bem, mas eu pago minha parte. Eduardo riu, um som grave e agradável. Marina, eu a convidei. E posso pagar um jantar. Eu sei que pode. Mas prefiro assim. Mantenha as coisas profissionais. Eduardo a observou por um momento, e Marina teve a impressão de que ele estava reavaliando algo sobre ela. Como quiser. Vamos? Enquanto desciam no elevador, Marina se perguntou se havia tomado a decisão certa. Algo na maneira como Eduardo a olhava fazia seu coração acelerar de uma forma que nada tinha a ver com negócios, e isso, definitivamente, não estava em seus planos de recomeço. O restaurante que Eduardo escolheu ficava a apenas 2 quadras do escritório, um lugar discreto e elegante, especializado em culinária contemporânea. Marina se surpreendeu com a simplicidade do local. Havia imaginado que ele frequentaria lugares mais ostensivos, mais condizentes com o status de milionário. Não é o que você esperava? Eduardo perguntou, notando sua expressão enquanto o maître os conduzia a uma mesa próxima à janela. Para ser honesta, não. Marina aceitou a cadeira que ele puxou para ela. Pensei que seria mais pomposo. Eu gosto de lugares onde posso conversar sem precisar gritar por cima da música. Eduardo se sentou à sua frente. E a comida aqui é excelente. O garçom trouxe o cardápio, e Marina notou como Eduardo cumprimentou o homem pelo nome, perguntando sobre sua família. Era um lado dele que ela não havia visto no escritório, mais humano, menos empresarial. Você vem aqui com frequência? Ela perguntou depois que fizeram os pedidos. 2, 3 vezes por semana. Moro a poucos metros daqui. Eduardo tomou um gole do vinho que havia escolhido. E você, onde está morando? Aluguei um apartamento em Vila Madalena. Pequeno, mas tem um bom preço e fica bem localizado. Vila Madalena é um bairro interessante, bem diferente de Belo Horizonte, imagino. Marina assentiu. Muito diferente. Às vezes é um pouco solitário. A palavra saiu antes que ela pudesse se censurar, e Marina se arrependeu imediatamente de ter revelado algo tão pessoal. Mas Eduardo não pareceu julgar. Pelo contrário, seu olhar se tornou mais atento. São Paulo pode ser assim mesmo no início. Leva um tempo para criar conexões reais aqui. E você sempre morou em São Paulo? Nasci aqui, mas passei alguns anos nos Estados Unidos estudando. Eduardo cortou um pedaço do salmão. Voltei há 5 anos para assumir a empresa após a morte do meu pai. Sinto muito, Marina disse, genuinamente tocada pela revelação. Obrigado.
Ele construiu a Santana em associados do zero. Às vezes, sinto que tenho que provar que mereço estar no lugar dele. Era a primeira vez que Eduardo demonstrava qualquer tipo de vulnerabilidade, e Marina se viu curiosa para saber mais sobre o homem por trás do empresário implacável. Deve ser uma pressão enorme, ela comentou. Mas também é motivador. Eduardo a olhou diretamente. E você? O que a trouxe realmente para São Paulo? Porque tenho certeza de que não foi apenas a busca por oportunidades profissionais. Marina hesitou, girando a taça de vinho entre os dedos. Havia algo na maneira como Eduardo perguntava, sem pressão, mas com interesse genuíno, que a fazia querer ser honesta. Terminei um casamento de 7 anos. Um casamento que não era mais saudável para nenhum de nós. Ela respirou fundo. Precisava recomeçar longe de tudo que me lembrava daquela fase da minha vida. Eduardo assentiu lentamente. E está conseguindo? O recomeço? Ainda é cedo para dizer. Mas hoje foi um bom dia. Eles conversaram sobre outros assuntos durante o resto do jantar. Arquitetura, viagens, livros. E Marina descobriu que Eduardo era mais complexo do que imaginara. Ele tinha opiniões bem formadas sobre arte contemporânea, havia lido alguns dos mesmos livros que ela, e demonstrava um interesse genuíno por suas ideias e experiências. Quando saíram do restaurante, já passava das 10 da noite. As ruas estavam movimentadas, típicas de uma noite paulistana, e Marina se sentiu mais relaxada do que havia se sentido em meses. Obrigada pelo jantar, ela disse quando chegaram ao ponto onde seus caminhos se separariam. Obrigado pela companhia. E Marina? Eduardo parou e a olhou seriamente. Sobre quinta-feira, você vai se sair muito bem. Confio no seu trabalho. Como pode ter tanta certeza? Me conhece há apenas uma semana. Porque reconheço competência quando vejo. E porque... Ele hesitou por um momento. Porque você me lembra que nem tudo precisa ser complicado para ser valioso. Marina sentiu o coração acelerar com o comentário, mas antes que pudesse responder, Eduardo já havia se virado e caminhado em direção ao seu prédio. Durante o trajeto de volta para casa, Marina não conseguiu tirar da cabeça a última frase dele. Havia algo na maneira como Eduardo havia dito aquilo, como se estivesse revelando mais do que pretendia. E a forma como ele a olhou quando disse... Ela balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Era seu chefe, um homem claramente acostumado a manter relacionamentos em compartimentos bem definidos, e ela havia acabado de sair de um casamento fracassado. Não podia, não devia, estar desenvolvendo sentimentos por Eduardo Santana. Mas enquanto se preparava para dormir, Marina não conseguiu evitar sorrir ao lembrar da conversa que tiveram. Fazia muito tempo que não se sentia tão à vontade na companhia de um homem. Na manhã de quinta-feira, Marina chegou ao escritório com 2 horas de antecedência. Havia passado a noite anterior revisando cada detalhe das modificações propostas, preparando argumentos sólidos para justificar cada mudança. A apresentação estava salva em 3 dispositivos diferentes. Ela não podia se dar ao luxo de nenhum erro técnico. Eduardo apareceu às 8 em ponto, carregando 2 cafés. Achei que você poderia precisar disso, ele disse, entregando um dos copos para ela. Obrigada. Estava mesmo precisando de cafeína extra hoje. Nervosa? Um pouco, Marina admitiu. É uma responsabilidade grande. Eduardo se aproximou da mesa onde ela havia espalhado os desenhos finais. Posso ver? Marina observou enquanto ele analisava cada modificação, fazendo perguntas técnicas específicas e sugerindo pequenos ajustes. Era claro que, apesar de ser o CEO, Eduardo entendia profundamente de arquitetura e engenharia. Isto aqui está brilhante, ele disse, apontando para uma solução que Marina havia desenvolvido para maximizar a entrada de luz natural. Como você pensou nisso? Na verdade, foi inspirado em um projeto que vi em Milão durante minha lua de mel. As palavras saíram naturalmente, mas Marina se arrependeu imediatamente de mencionar sua lua de mel. Eduardo levantou o olhar dos desenhos. Deve ter sido uma viagem interessante. Foi complicada. Marina não sabia por que estava compartilhando isso com ele. Passamos mais tempo brigando sobre onde jantar do que apreciando a arquitetura. E mesmo assim você trouxe inspiração profissional da viagem. Trabalho sempre foi meu refúgio quando as coisas ficavam difíceis. Eduardo a estudou por um momento. Entendo perfeitamente. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Marina suspeitar que Eduardo
também usava o trabalho como escudo contra complicações emocionais. Às 10 horas, os investidores chegaram. Marina reconheceu alguns rostos de revistas de negócios. Homens poderosos acostumados a lidar com milhões como se fossem centavos. Sua confiança vacilou momentaneamente. Respire, Eduardo murmurou ao lado dela enquanto entravam na sala de reuniões. Você sabe do que está falando. A reunião começou com Eduardo apresentando os números gerais do projeto. Marina o observou comandar a sala com naturalidade, respondendo perguntas complexas sem hesitar e demonstrando um conhecimento impressionante de cada aspecto do empreendimento. Havia algo hipnótico na maneira como ele falava, confiante, mas não arrogante, persuasivo sem ser agressivo. Quando chegou sua vez de apresentar, Marina sentiu todas as suas inseguranças se dissiparem. As modificações que havia desenvolvido eram sólidas, os números faziam sentido, e ela conseguiu explicar cada decisão com clareza e convicção. Estas mudanças não apenas otimizam o espaço, ela concluiu, mas também reduzem os custos de construção em aproximadamente 8% sem comprometer a qualidade ou o cronograma. Um dos investidores, um homem de cabelos grisalhos que Marina reconheceu como Roberto Mendes, dono de uma das maiores incorporadoras do país, se inclinou para a frente. Arquiteta Silva, quantos anos de experiência você tem em projetos dessa magnitude? Marina sentiu a armadilha na pergunta. 12 anos trabalhando com projetos residenciais de alto padrão, Sr. Mendes. E projetos de 80 milhões? Este será o primeiro, ela respondeu honestamente. Roberto sorriu de uma forma que não chegou aos olhos. Eduardo, você está arriscando bastante colocando alguém tão inexperiente em um projeto dessa importância. Marina sentiu o sangue subir à cabeça, mas antes que pudesse responder, Eduardo se pronunciou. Roberto, Marina foi contratada exatamente pela sua capacidade de trazer perspectivas inovadoras. As modificações que ela propôs são tecnicamente superiores ao projeto original. Se você tem alguma objeção específica às soluções apresentadas, gostaria de ouvi-las. O tom de Eduardo era educado, mas havia uma firmeza que deixou claro que ele não toleraria mais ataques pessoais a Marina. Roberto recuou, murmurando algo sobre estar apenas sendo cauteloso. A reunião terminou com a aprovação unânime das modificações. Quando os investidores saíram, Marina ainda estava processando o que havia acontecido. Você não precisava fazer isso, ela disse para Eduardo quando ficaram sozinhos na sala. Fazer o quê? Me defender daquele jeito. Posso cuidar de mim mesma. Eduardo arrumou os papéis na mesa sem olhar para ela. Sei que pode. Mas Roberto estava sendo desnecessariamente hostil, e suas modificações falam por si só. Por que ele fez aquilo? Porque ele queria este projeto para a empresa dele e não conseguiu. Eduardo finalmente a olhou. E porque alguns homens da geração dele têm dificuldade em aceitar que uma mulher pode ser mais competente que eles. Marina sentiu algo se mexer no peito, com a naturalidade com que Eduardo havia reconhecido sua competência e defendido seu direito de estar ali. Obrigada, ela disse simplesmente. Não precisa agradecer, foi uma apresentação excelente. Eles ficaram parados ali por um momento, o escritório silencioso ao redor deles. Marina tinha a estranha sensação de que algo havia mudado entre eles durante aquela reunião. Uma linha invisível havia sido cruzada quando Eduardo a defendeu. Marina, Eduardo começou, mas foi interrompido pela entrada de Raquel. Senhor Santana, o senhor tem uma ligação importante da matriz do Rio. O momento se desfez e Eduardo voltou ao modo profissional. Claro. Marina, podemos conversar mais tarde sobre os próximos passos do projeto? Claro, ela respondeu. Mas enquanto saía da sala, não conseguiu evitar se perguntar o que Eduardo ia dizer antes de serem interrompidos. De volta à sua sala, Marina tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para o momento em que Eduardo a defendeu. Havia algo na maneira como ele fez isso, não como um chefe protegendo um funcionário, mas como algo mais pessoal. Ela balançou a cabeça, tentando se focar nos desenhos à sua frente. Estava começando a perceber que suas regras de apenas trabalho estavam se tornando cada vez mais difíceis de manter quando se tratava de Eduardo Santana. 2 semanas após a apresentação, Marina havia se estabelecido em uma rotina confortável na Santana & Associados.
Chegava cedo, trabalhava intensamente e muitas vezes era uma das últimas a sair. O projeto do residencial Jardim Europa estava avançando rapidamente e ela se sentia finalmente útil e valorizada profissionalmente. Era uma sexta-feira chuvosa de abril, quando Eduardo apareceu em sua sala às 7 da noite, carregando 2 xícaras de café e uma expressão cansada que Marina havia aprendido a reconhecer. "Longa semana?" ela perguntou, aceitando o café gratefully. "Reuniões intermináveis com o banco. Eles querem rever alguns aspectos do financiamento." Eduardo se acomodou na cadeira em frente à mesa dela, algo que havia se tornado rotineiro nas últimas semanas. "E você? Como estão os ajustes da Torre B?" "Quase prontos. Consegui resolver aquele problema hidráulico que estava me incomodando." Marina mostrou os desenhos atualizados. "Olha só, se a gente mover a coluna de água aqui..." Eduardo se inclinou para ver melhor e novamente Marina percebeu a proximidade física dele. Havia algo na maneira como Eduardo prestava atenção ao seu trabalho, com interesse genuíno e respeito profissional, que a fazia se sentir vista de uma forma que não experimentava há anos. "Você é brilhante", ele disse, estudando a solução que ela havia desenvolvido. "Sério, Marina, este projeto não seria o mesmo sem você." O elogio a pegou desprevenida e ela sentiu o calor subir pelas bochechas. "É só meu trabalho, Eduardo." "Não, não é." Ele levantou o olhar dos desenhos e a fitou diretamente. "Você trouxe algo especial para este projeto, uma perspectiva que ninguém mais aqui teria." Eles ficaram se olhando por um momento, e Marina sentiu a atmosfera na sala mudar sutilmente. Havia uma tensão no ar que não tinha nada a ver com arquitetura ou cronogramas. "Eduardo", ela começou, mas não sabia exatamente o que queria dizer. O telefone dele tocou, quebrando o momento. Eduardo atendeu com um suspiro frustrado. "Santana." "Não, isso não pode esperar até segunda-feira." "Tá bom, eu vou." Ele desligou e passou a mão pelos cabelos, o gesto que Marina havia aprendido a associar com estresse. "Problema?" ela perguntou. "Questões burocráticas no canteiro de obras da Barra. Preciso ir lá resolver pessoalmente." Eduardo olhou pela janela para a chuva que caía pesadamente. "Em uma noite dessas, quer companhia?" As palavras saíram da boca de Marina antes que ela pudesse pensar melhor. Eduardo a olhou surpreso. "Marina, não precisa..." "Eu sei que não preciso, mas posso ajudar. E você disse que conhece o projeto melhor do que qualquer pessoa." Ela salvou o arquivo em que estava trabalhando. "Além disso, não tenho outros planos para esta noite." Eduardo hesitou por um momento, claramente considerando a proposta. Pode ser que demore. E o canteiro não é exatamente um lugar glamouroso numa noite de chuva. "Eu não sou feita de açúcar, Eduardo. Não vou derreter." Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que Marina havia visto poucas vezes. "Tudo bem, mas você vai ter que aguentar minha direção na chuva." O canteiro de obras ficava na Barra Funda e o trânsito estava pesado por causa da chuva. Eduardo dirigia um BMW preto discreto e Marina notou como ele parecia relaxado ao volante, mesmo no trânsito caótico de São Paulo. "Como você aguenta isso todos os dias?" ela perguntou, observando a fila de carros à frente. "Você se acostuma, ou desenvolve paciência." Eduardo mudou de faixa habilmente. "Em Belo Horizonte era diferente?" "Muito. Eu morava a 10 minutos do escritório. Às vezes ia a pé." Marina olhou pela janela as luzes da cidade refletidas na chuva. "Às vezes sinto falta da simplicidade de lá." "Mas não se arrepende de ter vindo?" Marina pensou na pergunta. 3 meses atrás, sua vida estava completamente diferente. Ela estava casada, morando na mesma cidade há mais de 10 anos, trabalhando para o mesmo escritório há 5. Tudo era previsível, seguro e sufocante. "Não", ela respondeu honestamente. "Mesmo com toda a incerteza, não me arrependo." "Incerteza pode ser libertadora", Eduardo comentou. "Quando você não tem nada a perder, pode-se arriscar mais." "Fala como quem tem experiência." "Quando assumi a empresa, tive que tomar decisões que poderiam ter levado tudo à falência. Foi aterrorizante, mas também energizante." Eles chegaram ao canteiro e encontraram o engenheiro responsável, esperando com uma expressão preocupada. O problema era mais sério do que Eduardo havia imaginado. Uma questão estrutural que poderia atrasar todo o cronograma se não fosse resolvida adequadamente.
Marina observou Eduardo trabalhar, impressionada com sua capacidade de analisar rapidamente a situação e propor soluções práticas. Ele não era apenas um empresário. Entendia genuinamente de construção e engenharia. É se a gente reforçar esta viga aqui e redistribuir o peso dessa forma, Marina sugeriu apontando no projeto. Eduardo e o engenheiro analisaram a proposta. Era uma solução elegante que resolveria o problema sem grandes alterações no cronograma. Perfeito, Eduardo disse claramente impressionado. Roberto, pode implementar isso amanhã de manhã? Quando finalmente saíram do canteiro, já passava da meia-noite. A chuva havia diminuído, mas ainda caía uma garoa fina. Obrigado por ter vindo, Eduardo disse enquanto voltavam para o carro. Sua solução salvou o projeto. Foi trabalho de equipe. Não, Marina, foi mais que isso. Eduardo parou e se virou para ela. Você não precisava estar aqui numa sexta-feira à noite, no meio da chuva, resolvendo problemas que nem eram sua responsabilidade direta. Marina sentiu algo se apertar no peito com a intensidade do olhar dele. Por que sinto que você não está acostumado com pessoas que fazem isso? Porque não estou. Eduardo deu um passo mais próximo. A maioria das pessoas na minha vida tem segundas intenções. Você é diferente. Eduardo, eu sei que disse que aqui é só negócios, mas você... Ele hesitou, como se estivesse lutando consigo mesmo. Você está complicando essa regra. Marina sentiu o coração acelerar. Estava parada ali, no meio de um canteiro de obras às 2 da manhã, ouvindo Eduardo Santana admitir que ela estava afetando suas regras rígidas de negócios. Talvez algumas regras sejam feitas para serem quebradas, ela sussurrou. Eduardo a olhou como se ela tivesse dito algo revolucionário. Por um momento, Marina pensou que ele fosse beijá-la ali mesmo. Mas então ele recuou, passando a mão pelos cabelos. Marina, Isso é complicado. Eu sei. E ela realmente sabia. Sabia que estava se envolvendo com seu chefe, que havia prometido a si mesma focar apenas no trabalho, e relacionamentos no ambiente profissional eram arriscados, mas também sabia que, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente viva. Vamos te levar para casa, Eduardo disse, mas sua voz estava diferente, mais rouca. Durante o trajeto de volta, eles ficaram em silêncio, mas era um silêncio carregado de tensão. Quando Eduardo parou em frente ao prédio dela, Marina hesitou antes de descer. Eduardo? Sim? Obrigada por confiar em mim hoje, com o projeto e com o que você disse. Ele assentiu sem conseguir olhar para ela diretamente. Boa noite, Marina. Boa noite. Marina subiu para seu apartamento com o coração ainda acelerado. Ela sabia que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. A questão agora era o que fariam com essa mudança. A segunda-feira chegou com uma atmosfera estranha no escritório. Eduardo estava mais formal que o usual, mantendo uma distância profissional que não existia antes da noite no canteiro de obras. Marina tentou agir normalmente, mas sentia a tensão não resolvida entre eles a cada interação. Bom dia, ela disse quando cruzou com ele no corredor. Bom dia, Marina. A resposta foi educada, mas fria, como se ele estivesse se esforçando para manter barreiras que haviam começado a se dissolver. Durante a reunião matinal da equipe, Eduardo manteve o foco estritamente nos projetos, evitando qualquer contato visual prolongado com Marina. Ela se sentiu como se estivesse sendo punida por algo que não entendia completamente. Na quarta-feira, a tensão havia se tornado quase insuportável. Marina decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Ela esperou até o final do expediente e bateu na porta do escritório de Eduardo. Posso falar com você? Eduardo levantou o olhar do computador e Marina viu algo passar rapidamente por seus olhos antes dele voltar à expressão neutra. Claro, o que precisa? Marina fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa dele. Preciso entender por que você está me tratando como se eu tivesse feito algo errado. Não sei do que você está falando. Eduardo, por favor. Sexta-feira você disse que eu estava complicando suas regras. Desde segunda você mal fala comigo. Eduardo se recostou na cadeira e a estudou por um momento. Marina, o que aconteceu sexta-feira foi um deslize. Estávamos cansados. Foi uma situação intensa. Um deslize? Marina sentiu uma pontada de irritação. Você estava sendo honesto pela primeira vez desde que nos conhecemos.
E agora chama isso de deslize? Por que foi? Eduardo se levantou, contornando a mesa. Marina, eu tenho uma empresa para tocar, funcionários para liderar, responsabilidades. E eu tenho o quê? Sou apenas mais uma funcionária que você pode descartar quando as coisas ficam complicadas? Não é isso. Então o que é? Marina deu um passo em sua direção. Porque se você quer que eu mantenha distância profissional, precisa parar de me trazer café todas as manhãs, de pedir minha opinião sobre coisas que não são da minha área, de me convidar para resolver problemas em canteiros de obras numa sexta à noite. Eduardo passou a mão pelos cabelos. O gesto de frustração que Marina conhecia bem. Marina, você não pode ter as duas coisas, Eduardo. Não pode me tratar como alguém especial e depois fingir que somos apenas colegas de trabalho. E o que você quer que eu faça? A voz dele saiu mais alta que o normal. Que eu ignore o fato de que você trabalha para mim. Que eu esqueça que tenho uma responsabilidade profissional com você e com todos os outros funcionários. Quero que você pare de fingir que não sente nada. As palavras saíram mais diretas do que Marina pretendia, e ela viu Eduardo recuar como se tivesse sido atingido fisicamente. Marina, porque eu sinto, Eduardo, e sei que você também sente. E ficar fingindo que não existe nada entre nós está tornando tudo mais difícil, não mais fácil. Eduardo a olhou por um longo momento, e Marina viu a luta interna refletida em seus olhos. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Você tem ideia do que está pedindo? Estou pedindo honestidade. Marina, eu tenho 38 anos e nunca me envolvi com ninguém do trabalho. Nunca misturo negócios com... Ele hesitou. Com sentimentos pessoais. Por quê? Porque sempre termina mal. Porque quando as coisas ficam complicadas, e sempre ficam, alguém sai machucado. A dinâmica da equipe fica prejudicada, e eu tenho que lidar com as consequências. Marina se aproximou mais um passo. E se não ficar complicado? Sempre fica, Marina, sempre. Como você pode ter tanta certeza de algo que nunca tentou? Eduardo a olhou como se ela tivesse feito uma pergunta para a qual ele não tinha resposta. Marina aproveitou a hesitação dele. Eduardo, eu não estou pedindo para você redefinir toda a sua vida. Só estou pedindo para você parar de fingir que sexta-feira não aconteceu. Eles ficaram parados ali, a poucos centímetros um do outro, o ar entre eles carregado de tensão não resolvida. Marina podia ouvir a respiração dele, podia sentir o perfume masculino que havia se tornado familiar. Marina, Eduardo sussurrou, e havia tanto conflito em sua voz que ela quase se arrependeu de ter forçado essa conversa. O que você está pensando? Ela perguntou baixinho. Estou pensando que você está certa. Estou pensando que estou sendo covarde. E estou pensando que beijar você agora seria a coisa mais estúpida e mais necessária que eu poderia fazer. O coração de Marina disparou. Então, por que não faz? Eduardo levantou a mão e tocou levemente o rosto dela, o polegar traçando a linha da sua bochecha. Porque uma vez que eu faça isso, não vai ter volta. Porque uma vez que eu admita o que sinto por você, tudo muda. E se eu quiser que tudo mude? Eduardo a estudou por um momento que pareceu eterno. Então, lentamente inclinou a cabeça e encostou a testa na dela. Marina, você não faz ideia do que está despertando em mim. Então me mostra. Foi tudo que Eduardo precisou ouvir. Ele inclinou a cabeça e beijou Marina com uma intensidade que a surpreendeu. Não foi um beijo hesitante ou experimental. Foi um beijo de alguém que havia estado contendo sentimentos por semanas e finalmente os deixou livres. Marina respondeu ao beijo com igual intensidade, suas mãos se agarrando à camisa dele como se quisesse ter certeza de que ele era real. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Merda, Eduardo murmurou, encostando novamente a testa na dela. Arrependido? Marina perguntou, tentando interpretar a expressão dele. Do beijo? Nunca. Eduardo afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Das complicações que isso vai trazer? Provavelmente. Marina sorriu. Eu posso lidar com complicações. Pode mesmo? Posso. A questão é, você pode? Eduardo a olhou nos olhos, e Marina viu o momento exato em que ele tomou sua decisão. Vamos descobrir juntos. Nas 2 semanas que se seguiram ao beijo no escritório, Marina e Eduardo desenvolveram uma dança complexa de profissionalismo público e momentos roubados de intimidade.
Durante as reuniões, mantinham uma postura estritamente profissional, mas Marina começou a notar pequenos gestos, a maneira como Eduardo a olhava quando pensava que ninguém estava vendo, como ele encontrava desculpas para passar por sua sala, como seus dedos se demoravam quando entregava documentos para ela. Era uma quinta-feira cinzenta de maio, quando Marina estava trabalhando até tarde, concentrada nos últimos ajustes do projeto da Torre C, quando sentiu uma presença familiar atrás de si. Trabalhando até tarde novamente? Eduardo perguntou, sua voz baixa e íntima. Marina virou na cadeira e o encontrou encostado no batente da porta, gravata afrouxada e mangas arregaçadas. Havia algo na maneira como ele a olhava que fazia seu coração acelerar. Queria terminar isso hoje, ela respondeu, salvando o arquivo. E você? Não deveria estar em casa há horas? Provavelmente. Eduardo entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Mas estava pensando em você. Eduardo. Marina olhou em direção à porta. Alguém pode ver. Todo mundo já foi embora há pelo menos uma hora. Ele se aproximou da mesa dela, um sorriso brincando nos lábios. Estamos sozinhos. Marina se levantou, subitamente consciente da proximidade dele. Isso não é sensato. Provavelmente não. Eduardo estendeu a mão para tocar o rosto dela, o gesto já familiar depois dos encontros discretos que haviam compartilhado. Mas eu estou descobrindo que sensatez é superestimada. O que aconteceu com só negócios? Marina perguntou, mas não se afastou do toque dele. Você aconteceu, Eduardo murmurou, inclinando-se para beijá-la. Desta vez, o beijo foi diferente, mais suave, mais explorativo. Marina se permitiu se perder na sensação, nas mãos dele em sua cintura, no modo como ele sussurrava seu nome contra seus lábios. Marina, Eduardo disse quando se separaram. Preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele fez Marina se afastar ligeiramente. O que é? Amanhã vamos ter visita dos acionistas principais da empresa. Eles vêm de São Paulo e do Rio para uma avaliação trimestral. Tudo bem, isso afeta nosso projeto? Eduardo hesitou. Não diretamente, mas um deles é Roberto Mendes. Marina se lembrou do homem que havia questionado sua experiência na reunião de apresentação. E ele tem opiniões fortes sobre relacionamentos no ambiente de trabalho, especialmente quando envolvem pessoas em posições de autoridade diferentes. Marina sentiu um frio no estômago. Eduardo, você está me dizendo que precisamos esconder isso dele? Estou dizendo que preciso ser cuidadoso. A empresa está numa fase crucial de expansão e não posso me dar ao luxo de... Ele parou, parecendo perceber como suas palavras soavam. De se dar ao luxo do quê? Marina cruzou os braços. De ser associado comigo? Não é isso, Marina. Você está distorcendo... Estou? Porque parece que você está mais preocupado com sua reputação profissional do que comigo. Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Marina, você não entende. Roberto tem influência suficiente para complicar muito as coisas. Se ele decidir que eu estou tomando decisões baseadas em sentimentos pessoais em vez de critérios profissionais, ele pode fazer o quê? Me demitir? Ele pode questionar minha liderança, pode sugerir mudanças na estrutura da empresa. Marina, eu tenho responsabilidades e eu sou apenas uma complicação nessas responsabilidades. A frase saiu mais amarga do que Marina pretendia, mas refletia exatamente como ela estava se sentindo. Eduardo a olhou como se ela tivesse o esbofeteado. Você sabe que não é isso. Sei, porque há 5 minutos você estava me beijando e agora está me pedindo para fingir que nada aconteceu entre nós, porque um acionista machista pode não aprovar. Não estou pedindo para você fingir que nada aconteceu, só estou pedindo discrição. Eduardo, eu tenho sido discreta. Nós temos sido discretos. Mas se você está tendo segundos pensamentos sobre isso, não estou tendo segundos pensamentos sobre você, Marina. Estou tentando proteger o que estamos construindo. Proteger escondendo? Eduardo se aproximou dela novamente. Marina, por favor, tenta me entender. Eu nunca me envolvi assim com alguém. Especialmente não com alguém do trabalho. Estou tentando navegar numa situação para a qual não tenho manual de instruções. Marina viu a sinceridade em seus olhos, mas também viu o medo. Eduardo, você tem que decidir o que é mais importante para você, porque eu não vou ser seu segredo sujo. Você não é... Não sou? Então o que sou?
Eduardo a olhou por um longo momento. Você é a primeira pessoa em anos que me faz questionar se todas as minhas regras valem a pena. A honestidade na voz dele desarma a raiva de Marina parcialmente. Mas você ainda não tem certeza da resposta, não é? Marina. Está tudo bem, Eduardo, eu entendo. Marina começou a organizar os papéis em sua mesa. Você precisa de tempo para pensar, e eu preciso de tempo para decidir se posso lidar com ser alguém sobre quem você precisa pensar. O que isso significa? Marina parou de organizar os papéis e o olhou diretamente. Significa que talvez você estivesse certo desde o início. Talvez misturar negócios com sentimentos pessoais seja mesmo uma má ideia. Marina, você não pode estar falando sério. Não sei, Eduardo. Você disse que relacionamentos no trabalho sempre terminam mal. Talvez seja porque uma pessoa sempre acaba sendo menos importante que as considerações profissionais da outra. Eduardo deu um passo em sua direção. Você é importante para mim. Sou? Mais importante que sua reputação? Mais importante que a aprovação dos acionistas? Mais importante que suas regras de negócios? Eduardo abriu a boca para responder, mas hesitou. E foi essa hesitação que disse a Marina tudo o que ela precisava saber. É o que eu pensei, ela murmurou pegando a bolsa. Marina, espera. Boa noite, Eduardo. Nos vemos amanhã. Profissionalmente. Marina saiu da sala deixando Eduardo sozinho, e durante todo o caminho para casa, tentou convencer a si mesma de que havia tomado a decisão certa. Mas uma parte dela não conseguia esquecer a expressão nos olhos dele quando ela saiu, como se ela tivesse levado algo importante junto. A reunião com os acionistas começou às 9 da manhã da sexta-feira, e Marina chegou ao escritório determinada a manter uma postura profissional impecável. Ela havia passado a noite pensando na conversa com Eduardo, oscilando entre raiva e uma tristeza que não queria admitir. Eduardo estava na sala de reuniões quando ela chegou, impecável em um terno escuro, discutindo números com Roberto Mendes e outros 2 homens que Marina reconheceu como acionistas importantes da empresa. Quando seus olhares se cruzaram, ela viu algo que pode ter sido arrependimento em seus olhos, mas desviou o olhar rapidamente. A arquiteta Silva. Roberto a cumprimentou com um sorriso que não chegou aos olhos. Como está o andamento dos projetos? Todos dentro do cronograma, Sr. Mendes. O residencial Jardim Europa está especialmente bem encaminhado. Ah, sim, o projeto das suas modificações. A forma como ele disse a palavra modificações deixou claro que ainda tinha reservas sobre o trabalho dela. Eduardo se manifestou. As modificações da Marina resultaram numa economia de 8% nos custos de construção, sem comprometer a qualidade. O projeto está sendo referência no setor. Marina olhou para Eduardo, surpresa com a firmeza com que ele defendeu seu trabalho. Roberto pareceu igualmente surpreso. Eduardo, você parece ter bastante confiança no trabalho da arquiteta Silva. Havia algo na entonação de Roberto que fez Marina sentir um frio na espinha. Era como se ele estivesse insinuando algo além do profissional. Tenho confiança em competência, Roberto. E Marina é extremamente competente. A tensão na sala estava palpável. Marina percebeu que os outros acionistas observavam a interação entre Eduardo e Roberto com interesse, como se soubessem de algo que ela não sabia. Claro, claro, Roberto murmurou. Competência é essencial, mas também é importante manter perspectiva adequada sobre funcionários, especialmente funcionários novos e atraentes. Marina sentiu o sangue subir à cabeça. A insinuação era clara e insultuosa. Ela abriu a boca para responder, mas Eduardo se adiantou. Roberto, sugiro que você se atenha aos aspectos técnicos e financeiros dos projetos. Comentários pessoais sobre meus funcionários são inadequados e desnecessários. O tom de Eduardo era gelado, profissional, mas havia uma firmeza que Marina raramente havia ouvido. Roberto pareceu perceber que havia cruzado uma linha. Claro, Eduardo, apenas preocupado com a imagem da empresa. A imagem da empresa é construída pela qualidade do nosso trabalho, não por fofocas ou insinuações. Marina olhou para Eduardo, impressionada com a maneira como ele a defendeu publicamente, especialmente considerando a conversa tensa que haviam tido na noite anterior. Havia algo na postura dele, protetor, firme, que a fez repensar suas conclusões sobre onde ela se encaixava nas prioridades dele.
A reunião prosseguiu sem mais incidentes, mas Marina notou como Eduardo manteve uma distância profissional dela pelo resto do encontro. Quando os acionistas finalmente partiram, já passava das 5 da tarde. Marina estava organizando seus materiais quando Eduardo apareceu na porta de sua sala. "Posso entrar?" Ela assentiu, mas não parou de guardar os papéis. Eduardo fechou a porta e se aproximou. "Obrigada", ela disse sem olhar para ele, "por me defender hoje. Não precisa agradecer." Roberto estava sendo completamente inadequado. "Mesmo assim, sei que não foi fácil considerando..." Ela fez um gesto vago. "Considerando o quê?" Marina finalmente o olhou. "Considerando que você não quer que eles saibam sobre nós." Eduardo suspirou. "Marina, sobre ontem à noite, eu falei errado." "Falou?" "Sim, você estava certa. Eu estava sendo covarde." Marina parou de organizar os papéis e o encarou. "Eduardo..." "Não, deixa eu terminar." Eduardo se aproximou mais. "Passei a noite toda pensando no que você disse. Sobre ser seu segredo sujo, sobre ter que escolher entre você e minhas regras de negócios. E percebi que você já é mais importante para mim do que qualquer uma dessas regras. Quando Roberto falou daquele jeito sobre você hoje, a única coisa que me importou foi protegê-la. Não minha reputação, não a opinião dos acionistas. Você." Marina sentiu algo se apertar no peito. "Eduardo..." "Marina, eu sei que você tem todo o direito de estar brava comigo. Eu sei que agi como um idiota ontem, mas preciso que você saiba que se tiver que escolher entre você e qualquer outra coisa nesta empresa, eu escolho você." "Você não pode estar falando sério." "Estou completamente sério." Eduardo pegou as mãos dela. "Marina, eu nunca senti por alguém o que sinto por você, e isso me aterroriza, mas também é a coisa mais real da minha vida agora." Marina olhou nos olhos dele e viu a sinceridade que havia faltado na noite anterior. "Eduardo, você tem certeza? Porque eu não posso mais passar por isso. Não posso ficar alternando entre ser importante e ser um problema para você. Você nunca foi um problema. Você foi a melhor coisa que aconteceu comigo em anos, e eu fui um idiota por não ver isso imediatamente." "E os acionistas? Roberto?" Eduardo sorriu. Não o sorriso profissional que ele usava em reuniões, mas o sorriso genuíno que Marina havia aprendido a valorizar. "Roberto pode ir se ferrar. E se os outros acionistas têm problema com minhas escolhas pessoais, desde que elas não afetem o desempenho da empresa, eles podem encontrar outro CEO. Você arriscaria isso? Por mim? Marina, você vale qualquer risco." Marina sentiu lágrimas formarem em seus olhos. "Eduardo, e se você me der uma segunda chance, vou passar o resto do tempo provando que você é a prioridade mais importante da minha vida." Marina olhou para ele. Este homem complicado e poderoso que havia virado sua vida de cabeça para baixo em poucos meses, e viu não apenas o CEO bem-sucedido, mas o homem vulnerável que estava se arriscando por ela. "Uma segunda chance", ela repetiu. "Uma segunda chance. Sem mais esconder, sem mais regras estúpidas. Só nós dois descobrindo onde isso pode nos levar." Marina sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. "Tudo bem, mas tem uma condição. Qualquer uma. Da próxima vez que você tiver medo, conversa comigo. Não toma decisões sobre nós sozinho." Eduardo puxou ela para mais perto. "Prometido. Agora posso te beijar? Porque ficar longe de você por 24 horas foi puro inferno." Marina riu, sentindo o peso dos últimos dias finalmente sair de seus ombros. "Pode. Mas dessa vez não vamos parar só no beijo." Eduardo a olhou surpreso e esperançoso. "Marina..." "Leva-me para casa, Eduardo. Para sua casa." O apartamento de Eduardo era exatamente o que Marina havia imaginado. Moderno, impecavelmente decorado e com uma vista deslumbrante de São Paulo. Grandes janelas de vidro revelavam a cidade iluminada se estendendo até o horizonte, mas Marina mal notou a paisagem. Sua atenção estava completamente focada no homem, que a conduzia pela sala de estar, suas mãos entrelaçadas, como se ele temesse que ela pudesse desaparecer. "Você tem certeza?" Eduardo perguntou pela terceira vez desde que saíram do escritório, parando no meio da sala para olhá-la nos olhos. Marina sorriu tocando o rosto dele. "Eduardo, pare de perguntar. Estou aqui porque quero estar. É que eu não quero que você se sinta pressionada. Depois de ontem, depois de tudo,
Marina o interrompeu com um beijo suave. Chega de pensar demais. Por uma noite vamos só sentir. Eduardo a olhou como se ela fosse algo precioso e inesperado. Então, lentamente, inclinou a cabeça para beijá-la novamente, desta vez sem pressa, saboreando cada momento. Marina se derreteu contra ele, sentindo toda a tensão dos últimos dias se dissolver. Marina, Eduardo murmurou contra seus lábios, você tem certeza de que isso é o que quer? Tenho certeza de que quero você. Ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a franqueza. Quero descobrir quem somos quando não estamos preocupados com regras e consequências. A noite que se seguiu foi uma revelação para ambos. Eduardo se mostrou um amante atencioso e generoso, alguém que prestava atenção aos menores detalhes, que sussurrava seu nome como uma oração. Marina descobriu uma liberdade que não sentia há anos, uma capacidade de se entregar completamente, que havia esquecido que possuía. Quando acordaram na manhã de sábado, entrelaçados nos lençóis de seda da cama king size de Eduardo, Marina se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O sol entrava pelas cortinas translúcidas, criando padrões dourados na pele dele. Bom dia, Eduardo murmurou, beijando seu ombro. Bom dia. Marina se virou para encará-lo, ainda não acreditando completamente onde estava. Como você se sente? Marina considerou a pergunta. Como se sentia? Feliz, certamente. Um pouco nervosa sobre o que isso significava para eles, mas principalmente livre, ela disse finalmente. Eduardo sorriu. Livre? Livre para ser eu mesma com você. Livre para não analisar cada palavra, cada gesto. Marina traçou uma linha invisível no peito dele. É uma sensação boa. Para mim também. Eduardo puxou ela para mais perto. Marina, sobre segunda-feira... Eduardo, ela o interrompeu suavemente. Vamos lidar com segunda-feira na segunda-feira. Hoje é sábado e eu só quero estar aqui com você. Eduardo estudou o rosto dela. Você não está preocupada? Com como vamos lidar com isso no trabalho? Claro que estou. Mas também sei que se ficarmos obcecados com as complicações, vamos perder de vista por que vale a pena arriscar. E por que vale a pena? Marina se inclinou para beijá-lo. Porque quando estou com você, sinto que finalmente voltei a ser quem eu realmente sou. Eles passaram o sábado inteiro no apartamento de Eduardo, cozinhando juntos, conversando sobre suas vidas passadas, seus sonhos e medos. Marina descobriu que Eduardo tocava piano. Havia um piano de cauda na sala, que ela havia assumido ser apenas decorativo. Ele descobriu que ela havia estudado dança quando jovem, e ainda se lembrava de alguns movimentos. Você é cheia de surpresas, Eduardo disse, observando ela demonstrar uma sequência de balé na sala de estar, descalça e vestindo apenas uma de suas camisas. Você também. Quem diria que o CEO intimidador sabia fazer risoto? Minha mãe insistiu que eu aprendesse a cozinhar antes de me mudar para a faculdade. Dizia que nenhum filho dela ia passar fome ou viver de delivery. Ela parece especial. Eduardo ficou quieto por um momento. Morreu 2 anos depois do meu pai. Câncer. Marina se aproximou dele, tocando seu braço. Sinto muito. Às vezes acho que ela se foi porque não conseguia viver sem ele. Foram casados por 40 anos. Eduardo olhou para Marina. Sempre achei isso meio excessivo. A ideia de depender tanto de alguém assim. E agora? Agora estou começando a entender. A intensidade na voz dele fez Marina sentir uma mistura de emoção e apreensão. Eduardo... Desculpa, sei que é cedo demais para esse tipo de conversa. Marina pegou o rosto dele entre as mãos. Não é sobre ser cedo ou tarde, é sobre ser honesto sobre o que sentimos. E o que você sente, Marina? Marina respirou fundo. Sinto que você está mudando minha vida de maneiras que eu nem imaginava serem possíveis. Sinto que, por mais que seja aterrorizante, também é a coisa mais certa que já aconteceu comigo. Eduardo a beijou com uma intensidade que a surpreendeu. Marina, O quê? Nada. É muito cedo. Mas Marina viu nos olhos dele o que ele não disse, e seu coração acelerou porque ela sentia exatamente a mesma coisa. O domingo chegou cedo demais. Marina sabia que precisava voltar para seu apartamento, preparar-se para a semana, processar tudo o que havia acontecido. Mas quando Eduardo sugeriu que ela ficasse para o jantar também, ela não conseguiu recusar. Não quero que isso termine.
Eduardo admitiu enquanto eles preparavam a mesa para jantar. Não vai terminar. Só vai evoluir. Para quê? Marina parou de arranjar as flores que ele havia comprado especialmente para ela. Para o que quer que seja que estamos construindo. Sem manuais, sem regras pré-estabelecidas. Só nós dois descobrindo junto. Eduardo se aproximou dela. Você tem medo? Apavorada, Marina admitiu. Mas do tipo bom de medo. Do tipo que te faz saber que está vivo. Marina, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eduardo hesitou como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu seu coração parar e depois acelerar violentamente. Eduardo, eu sei que é cedo demais. Sei que é complicado. Mas não podia guardar isso para mim mais um dia. Marina olhou para ele. Este homem que havia entrado na sua vida como um furacão, que havia desafiado todas as suas defesas, que havia a feito sentir-se viva novamente. Eu também te amo, ela sussurrou. Eduardo a pegou nos braços e a girou, ambos rindo como adolescentes. Quando a colocou no chão, seus olhos estavam brilhando de uma forma que Marina nunca havia visto. Então estamos realmente fazendo isso? Ele perguntou. Estamos fazendo isso. Mesmo com todas as complicações? Especialmente com todas as complicações. Eduardo a beijou novamente, e Marina soube que, qualquer que fosse o futuro reservado para eles, enfrentariam juntos. 6 meses depois, o residencial Jardim Europa estava quase pronto, suas 4 torres se erguendo majestosas contra o céu azul de outubro. Marina estava no canteiro de obras, conferindo os últimos detalhes do acabamento, quando Eduardo se aproximou por trás dela. Como está ficando? Ele perguntou, envolvendo-a pela cintura. Perfeito, Marina respondeu, encostando-se nele. Melhor do que eu jamais imaginei. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado. Roberto Mendes havia tentado criar problemas sobre o relacionamento deles, mas os outros acionistas haviam apoiado Eduardo, especialmente depois que o projeto de Marina começou a receber reconhecimento nacional. A empresa estava crescendo. Novos projetos surgiam constantemente, e Marina havia sido promovida a diretora de projetos, mas as mudanças mais importantes não eram profissionais. Marina, Eduardo disse, sua voz ligeiramente nervosa. Ela se virou em seus braços, notando algo diferente em sua expressão. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Eduardo pegou a mão dela e a conduziu até a área que seria o jardim principal do complexo. Ali, no meio do que em breve seria um espaço verde exuberante, havia uma pequena estrutura que Marina não havia notado antes. Um gazebo elegante com vista para toda a cidade. Eduardo, o que é isso? Não estava nos planos originais. Não estava, ele concordou, parando no centro do gazebo. Adicionei na semana passada. Por quê? Eduardo sorriu nervosamente e, para a surpresa total de Marina, se ajoelhou. Porque queria um lugar especial para fazer isso. Marina sentiu o mundo parar quando Eduardo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eduardo. Marina Silva, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Há 8 meses você entrou na minha vida e mudou tudo. Você me ensinou que algumas regras valem a pena quebrar, que amor não é fraqueza, é força. Você me fez querer ser um homem melhor, não apenas um empresário melhor. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Marina. Você me devolveu a capacidade de sonhar, de acreditar que posso ter uma vida além do trabalho. E eu quero passar o resto da minha vida provando que você tomou a decisão certa quando escolheu se arriscar comigo. Eduardo abriu a caixa, revelando um anel de diamante clássico e elegante. Casa comigo, Marina. Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que havia a intimidado no primeiro dia, que havia lutado contra seus próprios sentimentos, que havia aprendido a colocar o amor acima de suas regras rígidas, o homem que havia se tornado sua âncora e suas asas ao mesmo tempo. Eduardo, ela disse, sua voz embargada de emoção, você tem certeza? Porque isso significa que você vai ter que me aguentar questionando seus projetos pelo resto da vida. Eduardo riu, lágrimas também brilhando em seus olhos. Não aguentaria viver sem seus questionamentos. E significa que você vai ter que dividir o controle da sua vida perfeitamente organizada. Marina, minha vida só faz sentido quando você está nela. Marina se ajoelhou também, ficando na altura dele.
Então sim. Sim, eu caso com você. Eduardo deslizou o anel no dedo dela com mãos ligeiramente trêmulas, depois a puxou para um beijo que tinha gosto de lágrimas e promessas futuras. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, mais do que imaginei ser possível. Eles ficaram ali abraçados, no gazebo que Eduardo havia construído especialmente para este momento, rodeados pelo projeto que havia começado sua história de amor, com toda a cidade de São Paulo se estendendo aos seus pés como uma bênção. Então, Marina disse eventualmente, onde vamos casar? Onde você quiser. Na verdade, ela sorriu, olhando ao redor. Que tal aqui, quando o jardim estiver pronto, no lugar onde nossa história profissional se transformou em nossa história de amor? Eduardo sorriu. É perfeito, completamente perfeito. Como você. Marina, eu não sou perfeito. Sou teimoso, workaholic, tenho mania de controle. E eu te amo exatamente assim, com todos os seus defeitos e qualidades, com todas as suas complicações. Eduardo a beijou novamente. Então estamos realmente fazendo isso para sempre? Marina olhou para o anel no seu dedo, depois para o homem que havia mudado sua vida completamente. Para sempre. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados e rosados, Marina e Eduardo permaneceram abraçados no gazebo, planejando um futuro que nem suas regras mais rígidas, nem seus medos mais profundos haviam conseguido impedir. Às vezes, Marina pensava, as melhores histórias de amor começam com a frase "é só negócios" e terminam com "para sempre". Que às vezes, quando você está disposto a quebrar suas próprias regras, descobre que o que está do outro lado vale todos os riscos que você teve que correr para chegar lá.